Olá, o Senado se prepara para discutir uma série de matérias vinculadas à área de saúde, entre elas a regulamentação da Emenda 29, que define percentuais mínimos de investimentos em saúde por parte de estados, União e municípios, e a criação de uma empresa só para cuidar dos hospitais universitários. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, liderança aqui do Senado, médico altamente vinculado ao tema. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. Qual sua expectativa agora que o Senado se prepara para discutir de novo uma emenda que saiu daqui e já gerou tanta polêmica como essa, que é a regulamentação da Emenda 29? Né? A expectativa é bastante positiva, porque nós temos a possibilidade de finalmente definir algumas questões que são essenciais para que nós possamos garantir que os estados e os municípios, principalmente, gastem aquilo que a Constituição prevê para a área da saúde. Já existe uma definição pela Emenda 29 de que os estados devem gastar 12% de todas as suas receitas na área da saúde e que os municípios devem gastar 15% de todas as suas receitas. No entanto, ao longo desse tempo, muitos estados e municípios, por razões as mais diversas, maquiaram um pouco esses gastos. Então, coisas que efetivamente não são ações, nem são serviços de saúde, como saneamento, plano de saúde dos funcionários públicos ou da polícia militar, saúde animal, enfim, coisas como essas que foram embutidas nos 12% para os estados ou nos 15% para os municípios, de certa forma, falseando o verdadeiro gasto que ali acontecia. Então, um dos grandes méritos dessa regulamentação é porque ela vai definir claramente o que são ações e serviços de saúde. Então, isso é um ganho e isso, sem dúvida, vai trazer mais recursos para a saúde, embora restritos ao município que não tinha o cumprimento e aos estados que não faziam esse cumprimento. A outra discussão que essa regulamentação permite é sobre a necessidade ou não de novas fontes para a saúde, novas fontes de financiamento. E a gente viu no passado até o governo federal resistindo à discussão dessa matéria até que se encontrasse o recurso final de onde pudesse sair o dinheiro para esse investimento, né, senador? O senhor foi uma liderança do governo aqui no Congresso. Depois que foi derrubada a prorrogação da CPMF, nós tivemos aí uma perda significativa de recursos para a saúde, porque apesar de todos os recursos da CPMF não chegarem na saúde, mas a maior parte, mais de 60%, chegava. Isso representava 40 bilhões de reais por ano, que é um recurso bastante significativo. De lá para cá, nós perdemos esse recurso e não tivemos uma reposição. Por isso que a Câmara, quando fez esse debate, ela propôs a criação de uma contribuição social para a saúde, sendo que ela não definiu claramente uma base de cálculo. Nos moldes do que era a CPMF, é o que a gente vem chamando da volta da CPMF. Exatamente, embora com uma alíquota menor e, ao mesmo tempo, sem uma definição de uma base de cálculo. Então, isso torna essa proposta, digamos, inócua. Ela exigiria, depois de aprovada pelo Senado, que na Câmara dos Deputados fosse apresentado um projeto de lei complementar que definisse essa base de cálculo. Então, é uma questão que nós vamos ter que tratar aqui no Senado, se deve haver uma fonte ou não, e qual deve ser essa fonte. E o senhor acha que há ambiente para a criação de mais um tributo nesse cenário, nessa conjuntura atual de crise econômica mundial, em que o próprio governo é convidado a gastar menos? É necessário realmente fazer isso ou é possível redistribuir esses recursos da forma como hoje eles são aplicados? Veja, nesse momento, de fato, seria até uma incoerência por parte do governo admitir que fosse criado um novo imposto quando o governo está desonerando de tributos várias atividades econômicas exatamente para preservar o crescimento e os empregos. No entanto, nós não temos como fugir dessa discussão. Se não for esse ano, se for no ano que vem ou em 2013, mas nós teremos que ter uma nova fonte de financiamento para a saúde. Agora, o que é que nós podemos discutir? Que fonte pode existir
que não venha a onerar nem os mais pobres, os trabalhadores, assalariados, nem a classe média, que possa recair sobre os ricos. Hoje, no mundo inteiro, nós vemos os próprios ricos dizendo da necessidade de pagarem mais impostos para que a sociedade possa enfrentar essa crise que está aí. O Congresso falar de novo na regulamentação desse imposto sobre grandes fortunas, que já está até previsto na Constituição, mas que nunca saiu do papel. Exatamente. É uma alternativa? Eu acredito que poderia ser, mas eu creio que ele tem uma dificuldade tão grande de, digamos assim, de discussão, de consenso quanto à legalidade, enfim, os grupos de pressão são tão fortes que eu colocaria no rol das possibilidades, mas não colocaria muita fé nisso, até porque, como ele é um imposto, ele vai para o Caixa Único da União, ele vai para o orçamento geral da União, o orçamento fiscal, enquanto que e não pode haver uma vinculação. As contribuições é que sim podem se transformar em um recurso vinculado a uma determinada área. Então, existe esse outro problema que dependeria de uma boa vontade de todos os governos de manter aquele percentual ou aquele recurso destinado para a saúde. Não haveria uma obrigatoriedade. O outro problema que nós vamos ter que enfrentar aqui no Senado é que na Câmara dos Deputados, no momento de definir qual seria a base para o cálculo desses 15% para os municípios e, no caso dos estados, os 12% para os estados, foi aprovada uma emenda que diz que na hora de fazer esse cálculo são retirados os recursos do Fundeb. Isso significa que ao invés de gerar mais recursos para a saúde, nós vamos ter uma perda de recursos. Então, o Senado tem que aqui corrigir esse problema também, suprimindo essa emenda. Então, serão muitas discussões que nós vamos travar aqui. Pelo que você está dizendo, já há modificações em estudo, fazendo com que a matéria volte mais tarde à Câmara dos Deputados, é isso? Não, porque, na verdade, esse projeto ele foi originário aqui do Senado. É um projeto do ex-senador Tião Viana, que previa uma vinculação de receitas também para a União. Ele propunha que a União passasse a ter 10% de todas as suas receitas destinadas à saúde. Isso o governo não aceita, porque isso geraria, sem dúvida, um desequilíbrio enorme nas contas públicas. Nós teríamos aquela atitude de cobrir um santo para descobrir outros, porque nós íamos ter que tirar recursos da educação, da habitação, de uma série de outras áreas para poder atender essa necessidade. Então, por isso que o governo insiste em dizer que é preciso uma nova fonte. Pode-se até vincular, falar em 10% das receitas, mas desde que exista um recurso novo a ser aplicado na saúde. Senadora, a gente falou aqui na abertura do programa também de um outro projeto que vem já da aprovação dos deputados, criando uma empresa brasileira de serviços hospitalares que é para cuidar desse imenso contingente de hospitais universitários, que hoje são mais de 50 mil funcionários, por exemplo, trabalhando nesses hospitais. Qual vai ser a finalidade dessa empresa? Por que ela é importante? Importante porque ela vai permitir a aplicação de novos modelos de gestão, de novas relações trabalhistas e previdenciárias e que vão permitir não somente agilidade, vão permitir maior racionalidade, maior eficiência na prestação dos serviços, inclusive a partir da realização de contratos com objetivos claramente definidos e situações que vão permitir, por exemplo, a contratação, ao invés de ser no modelo tradicional que nós temos de um regime de funcionários efetivos, nós temos a possibilidade de contratar sob um regime de CLT, ainda que com um concurso público. Agilizando a contratação e agiliza a desses contratação, as leis a que os hospitais estão submetidos para compra de serviços ou de produtos são mais flexíveis, permitindo inclusive que isso se faça mais rapidamente, ou seja, é aplicar o regime das empresas estatais aos hospitais universitários. E essa flexibilização pode, num segundo momento, incluir também os outros hospitais públicos? Há uma possibilidade. Aliás, existem vários debates, não é, sobre novos modelos de gestão. Um deles, que o governo encaminhou ao Congresso, mas parou essa discussão, que são as fundações
públicas, estatais de direito privado, que também tem um pouco esse papel de gerar uma instituição que está submetida a controles, digamos assim, menos rígidos do ponto de vista de aquisição de equipamentos, de contratação de pessoas, que se submetem também a um controle público, mas que o fazem por meio de um contrato de gestão. Então, é um momento de nós discutirmos realmente se esse modelo que existe hoje, ele tem dado conta de resolver os problemas do SUS. O nosso entendimento é que não. Por isso, em determinadas áreas, nós precisamos de coisas diferentes como essas, ou a fundação, ou uma empresa hospitalar, enfim. É uma experiência que, a depender de como ela venha funcionar, pode abrir espaço para que outros hospitais do governo federal possam também ser objeto de uma legislação específica. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Humberto Costa sobre os projetos vinculados à área de saúde que estão em debate aqui no Congresso e especialmente aqui no Senado. A regulamentação da Emenda 29, que fixa percentuais mínimos de investimentos em saúde por parte do poder público, e a criação de uma empresa brasileira de serviços hospitalares para administrar os hospitais universitários. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento para a TV Senado e para as emissoras vinculadas à Rádio Agência Senado. Para falar com a gente, o telefone é 0800 61 2211 e sempre vale lembrar que a ligação é gratuita, você não paga nada para ligar para a gente. Ou o endereço pela internet www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.